pessoal, aqui é do canal Altec. Vou começar esse vídeo de introdução do canal com unboxing e análise do MP4 da Aigo, o MP3-105, que é o modelo desse MP4. Bem, esse MP4 é um DAP, né, ou seja, um amplificador digital, né, Digital Amplifier. E ele é um amplificador que eu comprei pelo AliExpress. E realmente o som dele me impressionou, porque o custo-benefício é muito bom, é muito bacana, sai muito em conta. Bom, mostrando um pouco do conteúdo da caixa. Vem com um manual. Hoje em dia é tudo bem simples, né, para poupar os valores, né, os preços para saírem mais baratos. Eles têm poupado realmente no conteúdo das caixas. E por ser uma pequena marca também, uma marca não muito famosa ainda, então elas optam por colocar produtos de menor impacto. A Aigo parece ser uma marca, se não me engano, chinesa ou coreana. É uma marca que usa alguns processadores interessantes para o DAP, né, o chip de processamento do amplificador. Mas, no entanto, não é muito famosa ainda no mercado de MP4 não, apesar de ter alguns modelos bem interessantes como esse com um custo um custo relativamente baixo. E mostrando um pouquinho da caixa para vocês. O conteúdo é basicamente esse, é o manual, os termos e garantias, o cabo USB, claro, Bem, aqui está ele. Ele realmente é bem pesado. Quando a gente pega ele, o acabamento dele é muito bem feito. Para a linha de DAPs que ele está, que é uma linha para início, né, uma linha padrão, o acabamento dele é muito bem feito, sendo em metal mesmo. Ele é bastante resistente. E a primeira impressão quando pega ele é que ele é muito pesado. Você tem em mãos um MP4 bem pesado mesmo. E com acabamento em alumínio nos botões, e ele tem um design bem diferente dos modelos convencionais que você encontra nas grandes marcas. Mas a gente vê que é um design muito bem feito, apesar de ter alguns problemas com os botões, porque é meio confuso para quem está pegando a primeira vez um DAP. Mas ele tem algumas funcionalidades muito interessantes com relação aos botões. E para o custo dele, ele está bem otimizado e com um acabamento realmente muito bacana. Eles tiveram todo um trabalho mesmo e um empenho para deixar ele dessa forma. E vocês podem ver que ele tem um botão para você de rolar, né? Você pode rolar entre as músicas, entre os menus, além dos botões convencionais de apertar mesmo. O botão de ligada ele fica em cima. Ele tem entradas a USB normal, mini. Além ele tem também entrada para cartão de memória, que é expansível até 32 GB.
E ele vem com a memória interna de 8 GB, que é excelente para a faixa dele. Mas mais para frente vou falar do preço. Temos os botões de volume laterais também. É um microfonezinho, o espaço para ele. O design dele é bem arrojado mesmo. Ficou muito compactozinho e bem interessante, apesar de ser bem pesado. É um produto de qualidade. E que é da linha introdutória para quem está começando a mexer com DAPs de alta qualidade, com som em alta definição. Ou seja, ele tem suporte para sons em WAV e FLAC. Ele aceita bem as taxas de compressão até, se não me engano, 192 kbps para WAV ou 256, não estão muito certo agora. Mas ele é o que introduz essa linha mesmo de DAPs dessa faixa de preço. Pode ser comparado ao X-Duo, que é outro DAP também chinês dessa linha, o X-Duo 2. Mas eu pessoalmente preferi esse modelo. Achei esse modelo com um som mais frio, não muito quente quanto o X-Duo 2. No entanto, ele com as opções do equalizador. Você tem a opção de entrar nas músicas, né? A opção padrão. E você tem a opção de playlist e para reprodução de música. O menu dele, mesmo sem você atualizar a firmware dele, ele está bem bacaninha, bem simples e vai direto ao ponto mesmo. Mas poderia ter algumas otimizações sim, apesar de ele cumprir bem o que ele oferece. Tem um design bem diferente mesmo do convencional, que eu achei bem interessante, um design focado na música mesmo. Esse é o seu equalizador. Ele vai de rock, pop, jazz, clássica, técnico e personalizada. E a opção de desligado, que o som é, como eu disse, quente, mas é um som excelente, é um som que realmente é muito alto. Ele vai deixar qualquer fone com o som no máximo mesmo, o som é muito alto. Mas ele peca um pouco se você não tiver com o equalizador ligado e com um fone bom. Na qualidade do som, o som pode ser um pouco estridente demais. Pode ver o toca-discos lá no fundo, a animaçãozinha, né? Quando a gente dá play, ele inicia o disco e quando aperta para pausar, ele para o disco. Então, realmente, sem atualizar a firmware, isso é muito interessante. Ele realmente tem um volume muito alto. Por ele ser um amplificador digital, ele conta com uma entrada a mais, né? Uma entrada para você conectar a sua placa de som, né? A sua placa de áudio, no caso. E como ele é um amplificador digital, então realmente ele tem um bom equalizador com ele, apesar de no padrão esse equalizador ser um pouco, o som dele ser quente, ou seja, ser aquele som cheio, aquele som que é tanto cheio como estridente. Não é um som muito... Se você tiver um fone de alta qualidade, pode soar muito bem, mas com esses fones convencionais a qualidade do som realmente não vai ficar boa. Esse é o teste dele. Não tem como vocês terem ideia, mas o som dele realmente é muito alto. Ele tem um volume que vai até 100, por ele ser um amplificador digital. Ele serve como um amplificador digital, ou seja, vocês podem usar ele para amplificar outros dispositivos. E realmente não tem necessidade, mesmo sem equalização ligada, que o som é o som mais alto, não tem nenhuma necessidade de usar ele com volume acima de 25. No 25 realmente ele está muito alto, principalmente se você tiver um fone de maior qualidade, um fone com drivers
balanceados, com um headphone com áudio surround e outras tecnologias. Vocês vão ver que ele realmente oferece um poder pelo chip que ele usa, apesar de ser um chip desse modelo padrão, bem genérico, mas é uma tecnologia que oferece um som realmente muito potente. É um som potente e você realmente não fica decepcionado com o som. Poderia ter uma opção para balancear os graves, porque eu achei que ele fica um pouco desbalanceado no quesito graves. Ele oferece às vezes um grave muito mais estridente do que grave mesmo, e acaba distorcendo um pouco. Mas ele, com certeza, um fone como um fone da Razer, que tem boas tecnologias em grave, funciona muito bem nele, com certeza. A faixa de preço desse MP4, no AliExpress você encontra ele por menos de R$200. Claro que sem esquecer do frete, mas eu não tive problemas nenhum em comprar por lá. Eu já comprei muitos produtos por lá. E é um fone e você tem um envio sem problemas com a Receita Federal, pelo menos para esse caso específico. O meu MP4 chegou sem problemas nenhum, apesar dele ter parado apesar dele ter parado em Curitiba. Na Receita eu tive liberação sem tributação. Então foi tranquilo. O recebimento pelo AliExpress é realmente bom e confiável. Basta que você olhe os bons vendedores, faça perguntas, fique atento quanto aos prazos e outras coisas mais. Você pode achar dele também, claro, no Mercado Livre e em sites internacionais que fazem vendas internacionais. Mas o AliExpress é a forma mais fácil de você comprar e, de fato, ele está muito barato mesmo. Ele é um produto de alta qualidade. Ele está introduzindo a série de DAPs de som com alta definição e alta qualidade. Ele tem um bom desempenho sem precisar de atualizar a firmware. Ele não tem muitos bugs e oferece um som de qualidade que dá para ser ajustado dependendo do seu fone, mas vai esquecendo se quiser usar ele com fone convencional demais. Ele aceita fones de celulares, ele aceita tudo quanto é tipo de fone. Se for um fone da Sony, mesmo que seja esse mais barato, o som realmente fica bom, mas de fato ele tem distorções. Você vai encontrar, se seu fone não for de qualidade, você vai encontrar algumas distorções quando aumentar o volume. A menos que você use o equalizador. O equalizador dele é o equalizador e ponto. Você não tem nenhuma regalia, como por exemplo você tem nos MP4s da Sony, né? No caso nos Sony's Walkman, que te oferecem controle de estéreo, controle de grave, uma série de outras funcionalidades. Esse é só o equalizador seco. Você vai ter aquela opção, o som vai ficar equalizado nas bandas corretas de frequência e você vai poder aumentar mais o seu volume. Mas é um pouco cansativo, você toda hora tem que ficar mudando o equalizador. Então, o som desligado, o equalizador desligado dele é a melhor opção. Mas para isso você deveria, ou é melhor que tenha um fone de alta qualidade, para que o som fique realmente alto, mas sem perder a qualidade, com todo o potencial que ele tem a oferecer, sem precisar, como ele é um amplificador e o amplificador que ele tem oferece um som bacana, você não precisa nem de comprar um amplificador separadamente, se quiser escutar o som dele mais alto, porque realmente é muito alto. Então está aí um MP4, uma dica de MP4 para vocês, com unboxing e análise. Eu realmente achei muito bacana esse MP4, fiquei muito satisfeito da minha compra, paguei um valor barato. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um Sony Walkman 468, que é um modelo que já saiu de linha, mas na época eu paguei R$400 nele. O som dele eu não tenho nada a reclamar, eu não tenho nada a reclamar dele. Realmente ele foi um MP4 que na época ele era muito bem
preciso, muito bom com o Clear Bass, a tecnologia da Sony para graves, o som agudo que ele tem, que ele consegue oferecer. Não tinha nada a reclamar. Mas é um produto caro. É um produto caro e que não tem suporte a FLAC, porque a Sony, não sei se continua assim, mas na linha convencional dela ela não oferece esse suporte para alta definição em som, e nem o AV. Então você só conseguiria colocar formatos mais convencionais, como MP3 e outros formatozinhos menores. Para o usuário padrão, isso não seria um empecilho, mas o preço, no entanto, compensaria mais esse MP4 da Aigo, que de fato é de muita qualidade, a um MP4 convencional que é o dobro do preço, como um Philips, por exemplo, que eu também já tive, e não oferece tanta qualidade como esse. No caso, entre o Philips, o Sony e esse Aigo, o Philips é o que menos oferece qualidade, o Aigo já é uma outra linha, porque está na alta definição, e o Sony, para quem tem dinheiro mesmo e está mais familiarizado, é um ótimo MP4 com certeza. Mas em um outro momento eu falarei, vou fazer uma análise também sobre os MP4 Sony e todo esse aparato. Essa é a dica que eu tenho para deixar hoje com unboxing e análise. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê aquela força pra gente. Vão ter muitas análises de produtos diversos e todo conteúdo de tecnologia relacionada a destrinchar os produtos, né? Desde o unboxing, as experiências, as análises, e vocês conferem os produtos aqui em primeira mão. Então deixem seu like aí no vídeo e é isso aí, galera.